Paz e bem, é na alegria do Espírito Santo que mais uma vez nos encontramos aqui no canal Pedro Rondinelli para meditarmos juntos o Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de hoje, Jesus vem falar. Primeiro, o Senhor é incansável. Jesus está sempre no anúncio do Evangelho. Está sempre levando a palavra. Jesus não descansa. Lá em João 4,34, ele diz: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. E qual a vontade do Pai? Revelar a sua palavra, revelar o que estava no coração de Deus através do Filho. Ele veio para trazer a mensagem do céu, a mensagem do Pai, para toda a humanidade, para que a humanidade se convertesse e aceitasse o Filho de Deus como seu único Senhor e Salvador. Então Jesus, pouco tempo que ele passou peregrinando nessa terra, era na prioridade de fazer a vontade do Pai, de anunciar a palavra, onde ele mesmo é a palavra viva, é o Evangelho. E aqui vem nos falar que ele chega à praia, à beira da praia, entra numa barca, fica à margem e uma multidão em torno, e ele começa a pregar. E seu ensinamento foi a parábola bem conhecida do semeador. E aqui a gente vê o Senhor mostrar alguns terrenos, beira de caminho, solo pedregoso e solo espinhoso, e uma terra boa. Cabe a mim e a você agora refletirmos: que tipo de terreno eu estou sendo? Eu estou sendo aquela pessoa que escuta a palavra somente quando eu vou passando em algum lugar, ou escuto alguém pregando na beira do caminho, ou vou passando ali, escuto alguma palavra na igreja, no som da igreja, no rádio da vizinha, ou eu sou uma pessoa que até escuto a palavra, até em mim quer nascer algo, mas a inconstância não permite que se enraize as verdades do Evangelho no meu coração. Ou eu sou um terreno que até recebe a semente, nasce e começa a crescer, mas esse terreno tem espinho demais. E esse espinho cresce e sufoca aquela plantinha e ela acaba morrendo. Ou eu sou terra boa. E aí nós façamos uma reflexão: que terreno eu estou sendo? Os espinhos são as preocupações do mundo. Quantos de nós que acabamos desistindo da nossa caminhada, acabamos desistindo de servir a Deus, acabamos desistindo da missão que nos foi confiada por conta que nós vivemos em torno das preocupações do mundo? E isso vai nos sufocando de tal forma que a gente acaba esmorecendo, atrofiando, definhando e não temos força
de levar a palavra que o Senhor nos confia? Ou será que nós somos aquele terreno pedregoso? A gente até escuta, até quer nascer aquela plantinha no nosso coração da palavra de Deus, mas a gente não tem estrutura. Não houve uma fundamentação. Não permite que aquela plantinha ela permaneça e ela cresça. Por conta da nossa inconstância, da nossa criancice, ingenuidade no receber a palavra. Muitas vezes recebemos a palavra de Deus achando que o Senhor está nos contando uma história que foi para aquele tempo e não tem nada a ver comigo. Ou talvez a gente recebe a palavra de Deus achando que é para minha vizinha, para o meu vizinho, não tem nada a ver comigo. E no entanto a palavra de Deus, ela se dirige a todos nós. Os destinatários da palavra de Deus é eu e é você. A palavra de Deus se dirige a todos. Porque a palavra de Deus vem para abraçar todos e vem com a graça e a força de salvar a todos, sem exclusão e distinção de ninguém. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, possamos acolher esta palavra como terreno bom e dar os frutos que o Senhor deseja e dar os frutos que o Senhor espera. Não vamos ficar na criancice, na meninice, não. Vamos crescer espiritualmente, porque o Senhor, Ele não desiste. O Senhor não desiste de mim, o Senhor não desiste de você. Então vamos permanecer firmes, vamos continuar firme, irmão e irmã, não desista, continua firme. É preciso que a semente, ela possa gerar seu fruto em nós, que o nosso coração seja terra boa. E como é que esse coração se torna terra boa? Eu tenho que estar participando das coisas de Deus. Eu tenho que estar no meio onde Deus é aclamado, onde Deus é honrado, onde Deus é invocado. Eu tenho que estar no meio aonde aquele meio me leva a fazer a experiência de Deus de tal forma que comece meu coração a ser trabalhado, e meu coração sendo trabalhado de tal forma como que o agricultor trabalha a terra, né? O agricultor vai na terra, lá ele desbroca, né? Arranca aquele estoco, faz aquelas brocas, queima. Depois disso ele vem arada a terra, depois de arada a terra, ele gradeia a terra e depois de gradear a terra, ele vem plantar a semente. Veja quantos processos são feitos. E é no momento da oração, é no momento da confissão, é no momento da comunhão, é em todos os momentos que a igreja nos proporciona para nós, filhos e filhas de Deus, estarmos reunidos para trabalhar nesse terreno, para arrancar os tocos, para tirar os empecilhos que tem nesse terreno, para aradar esse terreno, para gradear esse terreno, para deixar a terra bem boa para acolher a semente. Então eu e você somos convidados. Ninguém é excluído, gente. Ninguém é excluído, ninguém. Está entendendo? Ninguém. Não pense assim, aquele grupo é para fulano e beltrano, porque eu vivo assim. Não, aquele grupo é para você. Mas eu vivo uma vida talvez no alcoolismo, nisso ou naquilo. E o que é que tem? E o que é que tem? O Senhor te quer ali. O Senhor não tem o pensamento humano. O pensamento humano muitas vezes julga, mas Deus não. Deus, como disse lá em Zaqueu, o próprio Cristo, veio procurar e salvar o que estava perdido. Talvez o irmão esteja perdido naquele alcoolismo. O Senhor veio para libertar. Mas não é eu, é Deus. É a misericórdia de Deus que vai trabalhar naquele coração. Mas você tem que aceitar e vir. Mas eu estou nessa situação, eu posso? Pode. É para você, meu irmão. É para você, a bênção, a graça é para você. Venha. Mas eu não deixei de beber. Não importa, venha. Você só precisa estar na presença de Deus. O mais é Deus que faz. Não é o padre, não é o bispo, não é o coordenador A ou B que vai lhe converter. Porque nós já estamos até trabalhando e duro para a gente se converter. Então nós não podemos converter ninguém. É Deus que vai trabalhar o coração. É Deus. Então venha, seja qual for a tua situação, seja qual for o estado de vida que você se encontre, saiba, Deus te chama, Deus te ama e Deus te quer. E acabou-se.
venha, participe. E aí nessa participação, é nesses momentos, é se engajando, é estando em comunidade, é estando em meus irmãos, é vendo a coisa diferente, é vendo que você é importante, é vendo que você é talento, é vendo que você tem dons, que a graça vai acontecendo. Tem gente, infelizmente, no meio nosso, nós de igreja, eu coloco a mim, coloco todos nós que estamos numa caminhada, talvez não seja eu, talvez não seja você, mas muitas vezes há aquelas pessoas que têm olho de garimpeiro e olho de urubu. Como assim? As pessoas que têm olho de garimpeiro são aquelas pessoas que vai lá dentro daquela lama suja lá, pega aquela peneira e vai balançando na água, balançando, e elas conseguem, com seu olho de garimpeiro, ver lá em meio àquelas impurezas a pepita de ouro. E as pessoas que têm olho de urubu são aquelas que voam alto, e um céu lindo azul, e tanta coisa bonita lá em cima, é o vento batendo, e tanta coisa bonita que se vê lá de cima, mas o urubu, ele só vê a carniça lá embaixo, e ele vem lá de cima até a carniça. Que eu e você tenhamos olho de garimpeiro. Vejamos o tesouro, o ouro que está dentro de cada ser humano. Seja aquele que está no vício do álcool, seja aquele que está no vício da droga, seja aquela mulher que está se prostituindo, seja aquele homem que esteja adulterando, seja aquele criminoso que esteja matando e aí por diante. Eles têm essa pepita de ouro dentro deles que foi dado a cada um de nós, que são os dons infusos, os 7 dons infusos para a santificação de cada um. Então eles têm o Espírito Santo. Eles têm o Espírito Santo. E nós, como bons garimpeiros, como bons olhos de garimpeiro, é nosso dever e missão de todo homem e mulher que está na igreja, que está representando Cristo, ver esse tesouro no coração de cada um e não só ver, levá-los a descobrir que eles têm esse tesouro que transforma a vida, e que pode transformar a vida deles. Foi isso que aconteceu comigo, talvez isso aconteceu com você, e isso vai acontecer com tantos outros, porque a graça e a misericórdia de Deus continuam agindo poderosamente, sem distinção de ninguém. Deus não diz, esse aqui é mais bonito, esse aqui é mais feio, esse é mais meu amigo, esse não é tão meu amigo. Não é, aí é coisa do ser humano. Nós gostamos de selecionar, nós gostamos de fazer distinção. Deus não é assim. A gente pode comprovar essa realidade que estou falando na própria palavra, em que aquele homem que está precisando de trabalhadores para a sua roça, ele sai, encontra uns logo cedo, diz, vão trabalhar que eu pago 1 dinário. Tá bom, acerta, vão trabalhar. Depois ele sai, ao meio-dia, contrata mais outros, eu pago 1 dinário, vão. E já lá por final, faltando quase 1 hora, vamos dizer assim, para terminar o dia, ele contrata mais outros, diz, eu pago 1 dinário. Quando o Senhor vai fazer o pagamento, aí chama os da primeira hora e dá o dinário combinado. Eles não diz nada, foi o combinado. Quando vem o que foi contratado às 12 horas, recebe também o dinário. Os outros já ficam olhando com um olhar não tão bom. Depois chamam outros que trabalharam tão pouco e recebem 1 dinário. E aqueles homens da primeira hora começam a murmurar, oxente, mas vai dar a ele tanto quanto deu a nós, que trabalhamos o dia todo? O Senhor diz, e por que você me questiona? Eu estou cometendo alguma injustiça contigo? Nós não combinamos 1 dinário? Pega o que é teu e não questiona. Se eu quero dar a esse tanto quanto dei a vocês, será que não me é permitido fazer o que eu quero com o que é meu? É isso? Então é isso que Deus diz. Então não importa se eu comecei cedo, se eu comecei tarde, importa, irmão, que você é chamado, que você é amado e que Deus te quer. Creia, Deus te quer e acabou-se. E deixa o mundo pensar o que quiser pensar, porque quem faz a experiência de Deus não se importa mais com a opinião do mundo. Quem faz a experiência de Deus não se importa mais se o mundo vai acolher ou não acolher.
quem fez a experiência de Deus quer agradar a Deus. E a Deus, mundo. É assim. Viver no mundo como se não vivesse no mundo. Quando se fala mundo, não se fala mundo na questão, e tu vive aonde? Claro que é no mundo. Quando se fala mundo na linguagem bíblica, se fala em rejeitar a nova era desse tempo. A nova era desse tempo. As coisas que se é trazida nesse tempo. As coisas que é trazida nesse tempo para nos tirar de Deus. Quando se fala mundo, se está falando das coisas que nos tiram de Deus. Porque na maioria, as coisas que nos tiram da presença de Deus estão aí, que nem diz o próprio Senhor na palavra, é porta larga e multidão se anda nesse caminho. A gente vai em tal canto, se reúne para fazer um momento de oração, o padre vai celebrar a missa, pessoas contadas. Vai se fazer um grupo de oração, pessoas contadas. E olha que é uma programação que se vem semanalmente, né? E olha que a missa também se vem semanalmente, domingo a domingo, né? Tem comunidades que de segunda a segunda, e sempre aquelas pessoas contadas. Mas se bate uma lata em algum canto, olha a multidão, vai até os penetra que não foram convidados. Então, por que é que o mundo, na sua maioria, não está tendo um bom público para poder semear sua doutrina maligna? Pedro, não pode se divertir, não pode ir a uma festa? Não estou dizendo isso. Que não se possa divertir, que não se possa ir a uma festa? Não estou falando isso. Mas que nós devemos entender que, em primeiro lugar na nossa vida, Deus. Se você vai a uma festa, se você se diverte, mas você coloca o Senhor em primeiro lugar na tua vida, sabendo que o domingo é o dia do Senhor, é o dia de eu ir à missa, se eu tenho ali o meu momento com Deus, se eu tenho a minha caminhada e se eu entendo que eu não sou só telespectador que chego na missa, senta e tem que ouvir e sair, não. Eu não sou só telespectador, meu amigo. Missa ninguém vai assistir. Missa se vai participar, se vai vivenciar. E missa não se termina quando o padre diz que o Senhor vos abençoe de paz. Ali inicia. Ide em paz para a missão. Recebeu o alimento, recebeu a comunhão, recebeu a palavra. Agora sai em missão. Sai em missão. Ao sair da igreja, meu irmão, depois da Santa Missa, entenda, você foi enviado à sua casa, à sua rua, à sua comunidade, levar aquilo que você vivenciou na Santa Missa. Que você não foi assistir? Você foi participar, vivenciar e receber o alimento da alma, o alimento que nos dá a força de missionar. Cristo vivo na Eucaristia. Então, tomemos consciência enquanto é tempo. Então, viver no mundo como se não vivesse. Usar do mundo como se não usasse. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, diz o Senhor. Então, quando se fala mundo, não se fala mundo, terra que pisamos, a terra que brota nosso alimento, que dá a nossa água. Não, esse mundo é muito bom. Esse mundo é maravilhoso, foi Deus que fez. A terra que brota a nossa água, a nossa alimentação, que vem a chuva, que vem a brisa da tarde. Olha a natureza, que coisa linda, tudo é bonito. Agora, quando se fala mundo, se fala o que se cultua no mundo. O paganismo no mundo. A rejeição de Deus nesse mundo, as doutrinas maléficas para querer contaminar a doutrina benéfica do Cristo Jesus. Aqueles instrumentos que se colocam ao serviço do próprio inimigo para desencaminhar os filhos e filhas de Deus para levarem ao caminho da perdição. Quando se fala mundo, se fala a cultura predominante do mal que está no mundo, as prédicas maléficas que está no mundo, e é isso que nós devemos ter cuidado, orar e vigiar, para não cair nesta tentação. Então, irmãos, possamos entender que todos são chamados, todos são acolhidos e amados por Deus, basta eu dizer sim, eis-me aqui, Senhor, e o resto Deus faz. A obra no nosso coração é Deus quem faz, mas eu tenho que dizer sim, eis-me aqui, Senhor, faz tua obra em mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui foi mais uma reflexão do Santo Evangelho com o missionário Pedro Rondinelli. Paz e bem.